Angola, boa noite. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Geração Jornal. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Acidente ferroviário resulta em mais de 80 feridos no Luena, província do Mochico. Jovem de 19 anos detido pelo Serviço de Investigação Criminal pelo crime de homicídio no Lubango, província da Huila. Angola, 40 mil pessoas diagnosticadas com insuficiência renal no ano passado. Malabo, Guiné Equatorial, Angola passa testemunho da presidência da OEACP. Arábia Saudita, ataque iraniano, feriu pelo menos 12 militares norte-americanos no dia em que completou um mês a guerra contra o Irão. É o Geração Jornal, edição de sábado, 28 de março de 2026. Ele começa agora. Outra vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa. Aqui no Geração Jornal, edição de sábado, temos todo o interesse em mantê-lo informado. Um grave acidente ferroviário foi registrado na noite da última sexta-feira, por volta das 22h40 no Luena, provocando mais de 80 feridos no troço entre o bairro Sagondo e a estação local, nas imediações da escola Dom Bosco. Segundo o ANGOP, que cita o médico em serviço no Hospital Geral de Mochico, Nelson Maurício, 68 pacientes já receberam alta, enquanto 10 continuam internados. Entre os feridos, uma mulher em estado grave foi submetida a uma intervenção cirúrgica após sofrer uma fratura exposta. Dados preliminares do caminho de ferro de Benguela apontam para falhas técnicas associadas ao mau estado das carruagens. Entretanto, já removidas do local, as investigações prosseguem para apurar as circunstâncias do acidente, enquanto as autoridades asseguram a circulação normal dos comboios. Na cidade de Lubango, província da Huila, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal um jovem de 19 anos de idade acusado de crime de homicídio. Um jovem de 19 anos de idade, acusado de matar a facada o próprio amigo, foi detido na cidade de Lubango pelo SIC. O crime, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, na Huila, ocorreu no bairro do Chioco, no interior de uma residência, depois dos envolvidos terem consumido bebidas alcoólicas. Durante uma discussão, o acusado esfaqueou a vítima de 23 anos que morreu ainda no local. Após o crime, o suspeito colocou-se em fuga, sendo posteriormente localizado e detido depois de diligências investigativas realizadas pelo SIC. Foi detido um cidadão de 19 anos de idade, implicado no crime de homicídio qualificado em razão dos meios, ocorrido no bairro do Chioco. O facto ocorreu quando este cidadão, em companhia da vítima e mais 2 amigos, decidiram fazer uma contribuição de cada 300 kwanzas, com o fito de consumirem bebidas alcoólicas e conviverem. Após a convivência, foram para a casa de dos amigos, onde no interior da mesma houve desavença entre o acusado e o malogrado, tendo, segundo informação, o acusado recorrido ao instrumento corte-perfurante faca, com o qual desferiu 2 golpes na região do estômago da vítima, levando à morte imediata no local. O acusado já foi presente ao Ministério Público e vai ficar em prisão preventiva a aguardar a tramitação do processo. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, constatou neste sábado as obras de reabilitação do serviço ambulatório do Hospital Materno-Infantil Lucrécia Paim, uma intervenção que promete revolucionar a consulta externa e melhorar a qualidade do atendimento aos utentes. A unidade conta agora com mais 10 gabinetes com condições para diagnósticos mais precisos. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, garantiu que as melhorias introduzidas no Hospital Lucrécia Paim vão elevar a qualidade da prestação de serviços de saúde. Nós vamos ter aqui uma grande melhoria daquilo que é a qualidade de prestação de serviços, porque o laboratório é um elemento fundamental no diagnóstico de várias doenças. E assim nós passamos a ter outro tipo de capacidade, até mesmo para fazermos um tratamento precoce e assertivo. Durante a visita de constatação, Silvia Lutucuta destacou que
A área de consulta externa está agora equipada com 16 gabinetes que vai criar condições para diagnósticos mais precisos e um atendimento mais eficiente e humanizado. Consultas de várias tipologias, desde o alto risco obstétrico, consultas para adolescentes, consulta de planeamento familiar, as consultas gerais e, sobretudo, por termos agora condições para diagnóstico mais assertivo. Nós temos equipamentos de ponta para também fazermos o rastreio de todas as patologias ou todas as doenças do colo uterino, incluindo o cancro. Temos equipamentos modernos para fazer a colposcopia. Temos também equipamentos modernos para fazer o CTG, conseguirmos ver o bem-estar fetal e materno simultaneamente, e mesmo para aquelas situações em que temos fetos múltiplos, conseguimos saber avaliar o bem-estar fetal nestas situações. Outro avanço apontado pela ministra é a introdução de sistemas de informação que permitem a realização de consultas sem o recurso ao papel. Sem papel, o único papel que nós temos é o cartão de grávida, porque já temos tudo informatizado com um sistema de gestão de espera dos doentes, que também é muito bom, e condições humanizadas para o tratamento dos doentes e também... que passa agora a dispor da capacidade para a realização de exames mais precisos. Evoluímos bastante, temos uma área-chave que é a microbiologia e todos os outros exames complementares de diagnóstico, desde a parte da hematologia, bioquímica, temos capacidade também para fazer estudos hormonais, que são muito importantes aqui. Voltando à parte da microbiologia, temos agora a capacidade de fazer diagnóstico muito precoce, logo que alguma bactéria esteja a crescer no sangue do doente, nós já conseguimos saber se temos ou não sinais ou crescimento de alguma bactéria e que esteja a provocar uma infecção generalizada, que é outro grande ganho. A reabilitação do serviço ambulatorial dispõe de valências como consultas de alto risco obstétrico, colposcopia, vacinação, consultas de infertilidade e um laboratório com área de microbiologia. A hipertensão arterial e as diabetes são apontadas como as principais causas das doenças renais crónicas no país. No ano passado, cerca de 40 mil pessoas foram diagnosticadas com insuficiência renal. Face a este número, a Associação Saúde, Compromisso e Bem-Estar realiza a Roda do Rim com o objetivo de promover a prevenção e o diagnóstico precoce. Em Angola, desde o ano passado até março do presente ano, foram diagnosticados cerca de 4 mil pacientes com problemas renais. A nefrologista Zunze Mateus afirma que a hipertensão arterial e a diabetes são as principais causas das doenças renais crónicas. Aproximadamente temos em torno de 3.700 a 4.000 pacientes em diálise. Dados de até 2025 era aproximadamente 3.700. Podemos estar já em a principal fatia do bolo como causa de doença renal crónica no nosso meio. E podemos também incluir malária, doenças infecciosas como HIV, doenças diarreicas agudas, não é? Nós também podemos incluir a obesidade, o tabagismo, indiretamente também é uma das causas de doença renal crónica. Atualmente vemos pessoas usando muito uso de folhas, chás, então também são causas de doença renal. Março é o mês dedicado ao rim. Neste âmbito, a Associação Saúde, Compromisso e Bem-Estar realizou a atividade A Roda do Rim, sob o subtema Cuidar do Rim é cuidar da vida. A presidente do Conselho de Administração da organização, Neuza João, destacou os principais objetivos da iniciativa. Estamos focados mais na nossa juventude porque eles adotaram um estilo de vida menos saudável
E com isso decidimos sair e juntar alguns profissionais, né, da área para então nós falarmos muito mais na nossa juventude sobre a importância de cuidar da nossa saúde. Falar da saúde hoje não é uma tarefa fácil, é essencial porque sem a saúde equilibrada, nós não temos uma qualidade de vida equilibrada também. De acordo com a cardiologista Elizabeth Banzanga, o número de jovens com hipertensão arterial tem vindo a aumentar. Por ser uma doença silenciosa, muitos pacientes acabam por abandonar o tratamento. Existe essa não aceitação, exatamente por causa de ser uma doença oligossintomática, ou seja, uma doença que causa poucos sintomas. Então, o doente às vezes recebe uma boa instrução do médico, mas eu não estou a sentir nada, por que é que eu vou tomar? E depois temos uma franja jovem de doentes hipertensos que é muito grande e que a juventude quer viver a sua vida, não quer ter compromisso de tomar diariamente a medicação. Às vezes abstém-se da medicação porque sabe que vai ter uma festa ou algum convívio em que quer consumir álcool. E muitas vezes também tem alguns mitos relacionados com a toma da medicação, acham que vão ficar impotentes por causa disso, acham que vão ficar mais letárgicos por causa da toma da medicação. Localizada no Zango 3, a Associação Saúde, Compromisso e Bem-Estar existe há 3 anos e tem como objetivo prestar apoio à comunidade, promovendo ações de sensibilização e prevenção de doenças. Escuteiros de Angola, preparação da visita papal em destaque. A segunda fase do programa Coenda será alargada no sentido de beneficiar mais famílias em algumas capitais de províncias do país. No Lubango, a província da Huila, mais de 2.000 famílias serão abrangidas. A segunda fase do programa Coenda, iniciado este ano, vai ser alargada a algumas capitais das províncias do país. O anúncio foi feito pelo diretor do FAS, que falava no Lubango, que é uma das sedes provinciais selecionadas e onde serão beneficiadas mais de 2.000 famílias. Bernardino Gelembe realça que nesta etapa os beneficiários do programa estão divididos em 5 categorias de vulnerabilidade. Uma das linhas de trabalho do Coenda nesta nova etapa é o avanço gradual e consistente para as capitais de província. Neste sentido, para materializar esta linha de trabalho, foram definidas algumas capitais de província, onde se inclui o Lubango. Estão consideradas 5 categorias de vulnerabilidade, nomeadamente pessoas com albinismo em situação de pobreza e vulnerabilidade, pessoas com deficiência e em situação de pobreza, pessoas idosas em situação de dependência física, econômica, risco de exclusão social e isolamento, pessoas que padecem de doenças crônicas e com continuados cuidados de saúde, crianças e jovens com necessidades especiais e em situação de vulnerabilidade. Para o diretor-geral do FAS, o Coenda, não se resume apenas às transferências sociais monetárias, mas sim o complemento de vários serviços para o bem dos cidadãos em situação de vulnerabilidade. Mais do que atribuir uma transferência monetária, o Coenda implica um trabalho multissetorial que procura complementar serviços, contando para tal com diferentes setores do governo provincial, administrações municipais, banca e dos parceiros sociais. O administrador municipal do Lubango considera que o alargamento do programa para as sedes provinciais pode trazer valor acrescentado para a população, principalmente para os mais jovens. O caminho percorrido permitiu-nos ter uma referência do que o Coenda urbano pode trazer em termos de valor agregado, destacando-se aqui a inclusão produtiva e a sua incidência, principalmente sobre os jovens do nosso município.
Uma mega campanha de sensibilização e testagem dos hidratantes nas centralidades da província do Icolo e Bengo foi realizada neste sábado pelo Serviço Civil e Bombeiros. O evento visou reforçar a segurança e a prontidão no combate aos incêndios. O Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros do Icolo e Bengo realizou neste sábado o arranque da mega campanha de sensibilização e testagem dos hidrantes nas centralidades e o pontapé de saída foi na centralidade do Sequele. O Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros de Icolo e Bengo tem estado preocupado com o elevado número de incêndios que se tem registrado a nível das centralidades. Estamos aqui a falar a centralidade do Sequele, a centralidade do Vida Pacífica, centralidade do quilômetro 44, bem como do Zango 8000. São estas centralidades, obviamente, que compõem a província do Icolo e Bengo, onde o número de incêndio tem sido maior, bem também aqui como a dificuldade de atuação das nossas forças, tendo em conta o elevado número de hidrantes que encontram-se inoperantes. Por ocasião, Faustino Minguens, comandante provincial de Proteção Civil e Bombeiros, referiu que esta campanha vai transcender as centralidades, chegando até as demais comunidades a nível da província. Ela é extensiva. Inicialmente, nós estamos a começar com as centralidades. Obviamente que várias estruturas do Estado também foram edificadas com os chamados hidrantes ao longo das vias, mas nós aqui queremos primeiramente garantir com que a nível das centralidades esses meios sejam preservados e posteriormente darmos continuidade às demais infraestruturas que compõem assim a edificação a nível da província do Icolo e Bengo. José Magalhães, inspetor bombeiro-chefe, explicou à comunidade como funcionam os hidrantes. Esses hidrantes, aqui a nível da centralidade, eles estão instalados a cerca de 50 metros entre um e o outro. Para poder quê? Para poder dar resposta se houver problema num dos edifícios. A pressão é suficiente para se fazer este combate a incêndio dentro da urbanidade. Portanto, como já dizíamos, aqui temos 3 saídas. Essas 3 saídas, quais são os objetivos? O primeiro, essa saída maior, é para fazer o reabastecimento da viatura. Se eventualmente, vamos lá supor, que não haja pressão suficiente nos hidrantes, pode ocorrer ou por um problema na bomba, na central de bombagem que a IPAL instalou, ou porque tem, por exemplo, um vazamento, cai a pressão, nós podemos fazer o quê? Vamos tirar daqui do hidrante, mandamos para a nossa viatura e vamos tirar da nossa viatura, mandar para a linha de extinção. Durante o esclarecimento, José Magalhães garantiu que qualquer munícipe, além dos bombeiros, poderá usar os hidrantes. Em primeira instância, bombeiros, mas quando se tem equipes treinadas, essas equipes também podem e devem fazer uso. Os munícipes, ou bombeiros privativos, ou bombeiros voluntários, que tenham alguma formação específica e têm equipamentos que sejam adequados ou que se adaptam a este equipamento, podem sim fazer uso até a chegada dos bombeiros. Os moradores mostraram-se satisfeitos com o novo recurso diante do elevado número de incêndios. É algo que veio despertar em nós moradores a importância dos hidrantes na prevenção e combate contra incêndios. Veio mostrar que devemos ter maior cuidado na preservação desses hidrantes, porque são muito úteis para a preservação das nossas vidas e do nosso patrimônio. As instruções que nos foram dadas, o não estacionamento próximo aos hidrantes. É satisfatório para nós como moradores, até porque muitos de nós também não conhecemos ou não temos certas capacidades de intervir quando temos situações de incêndio ou coisas do género. Esta mega campanha continuará a ser levada a cabo nas centralidades do 44, Vila Pacífica e Zango 8000. O ministro do Interior, Manuel Homem, constatou hoje o nível de operacionalização do Centro Integrado de Segurança Pública. A visita serviu igualmente para a entrega de meios adquiridos no quadro da preparação da visita do Papa Leão XIV a Angola no próximo mês, com vista ao reforço da segurança pública.
Durante o ato, o governante explicou que o objetivo foi o de avaliar o grau de prontidão das infraestruturas e verificar se os investimentos realizados têm produzido os efeitos esperados no reforço da segurança. E agora o nosso país também vai receber uma grande atividade de sua santidade que visita o nosso país e, naturalmente, o CISP terá um papel importante na segurança desta atividade, no monitoramento e acompanhamento. E viemos reforçar, viemos avaliar a capacidade e disponibilidade técnica dos nossos meios para garantir que tenhamos, para o asseguramento da atividade do Papa, as condições criadas, mas também reforçar a atividade do dia a dia dos nossos efetivos aqui no CISP. Segundo o Ministro do Interior, Manuel Homem, os meios atualmente disponíveis no Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, permitem uma maior capacidade de identificação e resposta com níveis mais elevados de precisão no controlo das ocorrências. O CISP tem condições operacionais para garantir que as equipas de investigação criminal, quer da Polícia Nacional como do Serviço de Investigação Criminal, possam executar as suas funções com maior precisão. E hoje, com a atualização que está a acontecer no CISP, as nossas infraestruturas, quer elas móveis, motociclos, viaturas, drones, estão equipadas com reconhecimento facial, o que permite cruzar informação e determinar o suspeito com mais precisão, em menos tempo e garantir que possamos responder com maior assertividade quando nos são colocadas situações de criminalidade na nossa sociedade. Entre os equipamentos destacados estão drones para controlo aéreo e viaturas de apoio às atividades operacionais, instrumentos que visam melhorar o patrulhamento e a vigilância em diferentes pontos da cidade. Por sua vez, o diretor do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, Adulcínio Lutucuta, referiu que os meios entregues vão reforçar a atuação das forças da ordem pública, sobretudo no domínio do patrulhamento. Os drones que nós recebemos são drones para apoio às atividades de ordem pública. Nós estamos agora com um grande evento no país. Teremos aqui, o país vai receber a visita do Papa Leão XIV e dentro da programação das atividades do Papa estão previstos algumas atividades de massas, tanto na centralidade do Quilamba, na Vila da Mochima, bem como na cidade de Saurimo. E essa tecnologia é uma tecnologia que auxilia de grande forma as forças de ordem pública naquilo que é o patrulhamento tradicional que é feito. Relativamente ao sistema de videovigilância, o responsável avançou que está em curso a segunda fase do projeto de implementação de câmaras de segurança na cidade de Luanda, que prevê a instalação de cerca de 1000 novos dispositivos. E agora já iniciamos o projeto da segunda fase da implementação de câmaras na cidade de Luanda, que os cidadãos poderão ver que muitos sítios que não haviam câmaras até cerca de 2-3 meses atrás já existem câmaras, e esse trabalho que nós vamos fazer é para fazermos de forma permanente. No final, o Ministro do Interior revelou que o Executivo está a trabalhar para expandir o projeto do Centro Integrado de Segurança Pública para outras regiões do país, com destaque para as províncias da Lunda Sul, Malange e Kwanza Sul, que poderão acolher as próximas infraestruturas do sistema. Mais de 10.000 escuteiros preparam-se para a recepção do Papa Leão XIV no dia 18 de abril. A informação foi avançada neste sábado no ato de lançamento oficial do Sistema Integrado de Gestão de Escuteiros de Angola. Mais de 10.000 escuteiros estão mobilizados em todo o país para receber o pontífice da Igreja Católica, Papa Leão XIV, que estará de visita a Angola de 18 a 21 de abril. A informação foi avançada por José Fortuna, membro da Coordenação Nacional dos Escuteiros Católicos. Mais precisamente são 11.414 escuteiros preparados para esta visita. Foi uma adesão magnífica, uma adesão
que superou todos os números, porque a primeira previsão da Coordenação Nacional era de que seriam mobilizados 8 mil escuteiros. Mas o sim da juventude foi tão alto, foi tão vibrante, que passamos a cifra dos 11 mil escuteiros mobilizados para este evento. José Fortuna, que pertence à paróquia de São Paulo, agrupamento 15, diz sentir-se expectante com a recepção do líder da Igreja Católica no solo angolano. A expectativa é muito grande. Como dizia o arcebispo de Luanda, Angola está na rota dos Papas, não é um roteiro de Angola em relação aos Papas, não é? 91, 2009 e agora 2026, é uma grande alegria e estamos expectantes e de coração aberto para receber essa mensagem evangélica que chega de Sua Santidade. Já a escuteira dirigente Maria Jama afirma estar preparada para estes dias. Estamos todos preparados, por isso é que estamos aqui. Esperamos uma bênção, é mais uma bênção, é a vinda do terceiro Papa em Angola. Então, para nós, é uma bênção, para nós angolanos, não só, é uma bênção, porque não é sempre que se recebe uma figura de Sua Santidade com essa excelência. Quer dizer que o nosso país está praticamente abençoado em todos os sentidos. Tércia Pereira também está empenhada na preparação da vinda de Leão XIV e espera que a chegada do Papa contribua para o aumento do nível de espiritualidade dos fiéis. Eu espero que a vinda do Papa aumente mais na espiritualidade dos escuteiros católicos e da comunidade em geral. A par da recepção do Papa Leão XIV, foi lançado o Sistema Integrado de Gestão dos Escuteiros Católicos, uma solução tecnológica estratégica para responder aos desafios do movimento nas 21 províncias do país. Esse sistema vai permitir que cada escuteiro tenha a sua identidade, possa ter o seu número de associado, possa identificar o seu agrupamento, a sua vigararia, a sua zona e, correspondentemente, poder emitir o seu número de associado correspondente ao seu cartão. Terá um cartão de associado que pode emitir a partir do sistema. Terá o seu perfil e, com este perfil, ele vai poder inscrever-se em atividades, quer sejam nacionais e internacionais, participar dos eventos organizados pela associação. Também poderá, na evolução do sistema, ter intercâmbio com todos os outros escuteiros que estejam em dioceses diferentes. É um sistema que vai cadastrar todos os escuteiros a nível das arquidioceses do país todos. Quando falo de arquidioceses, também falo em paróquias, agrupamentos, e depois vai para os castores, os lobitos, os júniores, séniores, caminheiros, dirigentes. Entre todos esses temos nos assistentes, que são os párocos de todas as paróquias. Mais de 120 mulheres de diferentes regiões do país estiveram reunidas neste sábado no encontro alusivo às celebrações do Março Mulher. Na ocasião, a presidente do Simprof destacou a criação de um comitê com vista a dar resposta às preocupações da classe. O papel da mulher na sociedade tem evoluído significativamente ao longo do tempo. Apesar dos desafios, elas continuam a lutar por seus direitos e conquistar espaço na sociedade atual, sob o lema Educar, Fortalecer e Liderar, Mulheres Construindo Lideranças. O Simprof realizou neste sábado um encontro para encerrar com chave de ouro o mês de março, dedicado às mulheres. Foram mais de 120 mulheres de diferentes estratos da sociedade que participaram do evento. A realização desta atividade demonstra, de forma clara, o compromisso do Simprof com a promoção de gênero, valorização e o empoderamento da mulher e do jovem no movimento sindical. Este encontro representa uma oportunidade de reflexão, partilha de experiências e fortalecimento da nossa união. Na ocasião, Hermelina do Nascimento destacou a necessidade de se criar um comitê com vista a dar resposta aos desafios futuros. O objetivo da criação deste comitê é que praticamente as mulheres estarão melhor organizadas. As mulheres terão um espaço próprio
para discussão dos seus problemas. Já as representantes provinciais falaram dos problemas que afligem a classe. Ainda existe, na verdade, um medo por parte da mulher, e principalmente na liderança. Não tem sido muito fácil. Mesmo a nível do Simprof, podem ver, nós somos apenas 2 secretárias provinciais. Dos vários desafios, eu posso aqui apontar a questão da igualdade de gênero mesmo, o desafio, porque na realização de algumas atividades ainda há aquele preconceito de que por ser mulher não somos capazes de exercer determinadas atividades. A mobilização das mulheres, embora que ainda hoje temos muitos problemas de aceitação a nível das nossas instituições, e às vezes esta dificuldade também de nos integrarmos dentro de alguns aparatos do governo, é a própria dificuldade de que ainda muitas mulheres têm em aceitar-se e se posicionarem, e por isso é que nós na província do Amos temos estado a lutar para a capacitação da mulher. Teve lugar no fim desta semana, aqui em Luanda, a gala de consagração do Prémio Nacional Mulher de Mérito. O evento promovido pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que consagrou as vencedoras da edição de 2025, visou ainda homenagear mulheres que se destacam na vida social e profissional, bem como enaltecer a sua contribuição em diversas áreas. Foram destacadas cerca de 11 mulheres na 4ª edição da Gala Prémio Nacional Mulher de Mérito, nas categorias de superação, agropecuária, comunicação social, turismo, cidadania, cultura e arte, saúde, desporto, educação, empreendedorismo e ciência e tecnologia. O evento, que teve a duração de mais de 2 horas, foi marcado por glamour e contou com a companhia de atuações de cantores do mercado nacional, com o intuito de homenagear a excelência, celebrar o impacto das ações das mulheres angolanas, promover o reconhecimento público do seu papel na sociedade e inspirar novas gerações. Formosa Bunga é uma das premiadas desta edição e regozija-se com o Prémio de Mérito. A condição física dificulta sim algumas atividades, é verdade, mas devemos nos manter persistentes e temos que ter determinação para podermos alcançar nossos sonhos. E eu sou prova disso, que a condição física não limita. Verônica Salvador também foi contemplada, desta vez na categoria de Ciência e Tecnologia, e afirma que esta conquista tem um grande significado na sua carreira. A nossa plataforma está a ser ouvida. Estamos aqui para desenvolver fortemente tecnologias inovadoras energéticas para Angola e torná-la ela uma líder, não só africana, mas também global, em termos de plataforma energética, visto que nós vencemos também o prêmio de Ciência e Tecnologia dentro de um gerador movido a hidrogênio. Meu sonho é ter um laboratório energético, né? Trazer para Angola um laboratório energético e, acima de tudo, diversificar a tecnologia energética no continente africano. Jessie Madalena levou consigo o prémio na categoria Turismo. Para ela, esta conquista representa um marco para dar continuidade ao trabalho de promoção e visibilidade do país. O turismo, eu costumo dizer que é o nosso petróleo verde. É uma indústria que funciona com pessoas, é uma indústria que funciona com divisas, é uma indústria que funciona sem poluição. Não polui, trabalha com a felicidade das pessoas e, se bem fomentado, ajuda ao desenvolvimento inteiro do nosso país. Em representação da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, destacou a força da equidade, reconhecimento e que as deixemos voar e alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Silvia Lutucuta destacou ainda o impacto do Prémio Nacional Mulher de Mérito para o desenvolvimento do país. Nós temos mulheres em todas as áreas, tanto sociais como económicas, nas engenharias. Portanto, o país cresce com as mulheres e as nossas mulheres estão a demonstrar isso. O que nós queremos aqui fazer é apelar às mulheres que têm histórias que estão a modificar o nosso país em várias vertentes, devem concorrer para servirem de inspiração para outros.
Desbloquear e facilitar o setor privado no capítulo do investimento, bem como melhorar o ambiente no país, foram alguns dos objetivos da realização do workshop sobre mecanismo de preparação de projetos, uma iniciativa do Ministério do Planeamento, com o financiamento do projeto Diversifica Mais, realizado na passada sexta-feira, em Benguela. O workshop sobre mecanismo de preparação de projetos, uma iniciativa do Ministério do Planeamento, visou elucidar às entidades presentes os mecanismos de facilitação na relação entre o Estado e as entidades privadas no capítulo dos investimentos em vários setores que provocam o desenvolvimento do país. É a primeira vez que nós, em Angola, decidimos então lançar um mecanismo de preparação de projeto, porque nos apercebemos da limitação que existe relativamente à preparação de alguns projetos, principalmente aqueles projetos que devem ser liderados ou estruturados pelo setor privado, devem ser conduzidos pelo setor privado. E a ideia desse mecanismo nasceu então para comatar esta lacuna, preparar bem projetos com estudos técnicos, estudos econômicos com alguma solidez e que permita então o setor privado poder tomar o risco de desenvolver uma infraestrutura. Um dos exemplos apresentados prende-se com a realidade do corredor do Lubito, dada a necessidade de infraestruturas, sobretudo voltadas ao agronegócio. O que nós sempre defendemos é que o corredor do Lubito não pode ser única e exclusivamente uma linha férrea, não pode ser única e exclusivamente um caminho. O corredor do Lubito precisa de infraestruturas industriais, de agronegócio, precisa de formar jovens, mulheres em empregos, e por via de PPPs é possível, é factível fazê-los. E o mecanismo de preparação de projetos vai trazer, entre todos os projetos que forem apresentados para serem desenvolvidos no corredor do Lubito, trazer efetivamente resultados nesse sentido. A ausência de projetos concretos para a dinamização do potencial agrícola que rasga o corredor do Lubito é um dos desafios que se impõe no capítulo dos investimentos, um trabalho que merece a atenção do Estado e com maior incidência do setor privado. Ao longo do corredor do Lubito há muitas potencialidades, uma delas é a potencialidade da agricultura. Será que as empresas não podiam aproveitar esse caminho de ferro e o próprio corredor do Lubito já estabelecido para poderem transformar o produto potencial até um produto que tem uma demanda muito grande, que são os produtos do campo, de tal forma que nesta altura, passados esses anos de experiência do processo, mas já estando em curso a operacionalização do próprio corredor do Lubito e tendo já em movimento as locomotivas de forma permanente naquela área, não seria já a altura para as empresas poderem transformar esse produto e colocar à disposição do mercado? Será que o Estado é que tem que necessariamente diminuir apenas as importações? Não será que as empresas podiam também, ao seu nível, criar sinergias para que aquilo que é a infraestrutura que está aí disponível possa ser melhor aproveitada? Por exemplo, aqui tem um exemplo concreto daquilo que podia ser responsabilidade do setor privado, o setor privado não aproveita na sua plenitude. Participaram do workshop sobre mecanismo de preparação de projetos funcionários de departamentos ministeriais do Estado de 5 províncias do país e governantes. Este é o Girassol Jornal, edição de sábado. Vamos seguir agora para um curto intervalo. Vamos logo a seguir para atualizar, melhor dito, a informação nacional e internacional. Conto com a sua audiência. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse. 3 anos na presidência da organização. Na 11ª cimeira da OEACP, Angola faz um balanço da sua liderança, marcada por transformações que deixam a instituição com bases sólidas para próximos desafios e deixa a cadeira para a Guiné Equatorial. Um ataque iraniano contra uma base na Arábia Saudita feriu pelo menos 12 mil militares dos Estados Unidos da América, 2 dos quais gravemente, informaram meios de comunicação social norte-americanos.
Os soldados encontravam-se no interior de um edifício da base no momento do ataque. 13 militares norte-americanos foram mortos desde o início do conflito com o Irão em 28 de fevereiro deste ano, dos quais 7 nos países do Golfo e 6 no Iraque. Mais de 300 ficaram feridos. E da página internacional, 108 pessoas morreram no Quênia em consequência das chuvas. Os dados foram atualizados hoje pelas autoridades locais. O número foi avançado pelo Serviço Nacional de Polícia, que assegurou que as enchentes provocaram o deslocamento de mais de 2.700 famílias, além das 108 vítimas mortais. As chuvas causaram destruição generalizada, com destaque para danificação de veículos, interrupção do transporte aéreo e danificação da infraestrutura elétrica. Por esta altura, registra-se a diminuição da intensidade das chuvas, segundo a polícia, que alertou, no entanto, para o risco de as inundações persistirem devido ao transbordo dos sistemas de drenagem e ao solo encharcado. As chuvas que causaram até o momento 108 vítimas mortais tiveram início no mês de março. O Papa Leão XIV denunciou hoje o aprofundamento dos abismos entre pobres e ricos, numa mensagem emitida durante a sua viagem ao Mônaco neste sábado. O Papa falou a partir do Palácio do Príncipe, de onde criticou as configurações injustas do poder, as estruturas do pecado que aprofundam abismos entre pobres e ricos, entre privilegiados e rejeitados e entre amigos e inimigos. Durante a sua viagem, Leão XIV denunciou as guerras que assolam o mundo como fruto da idolatria do poder e do dinheiro. O Sumo Pontífice apelou a um trabalho conjunto para o bem coletivo, afirmando que cada talento, cada oportunidade bem colocada nas mãos tem um destino universal, um dever intrínseco de não ser retido, mas redistribuído para que a vida de todos seja melhor. Durante uma missa assistida por cerca de 15.000 pessoas, o Papa fez um apelo contra a guerra. O líder da Igreja Católica pediu que as pessoas não se habituem ao rugido das armas ou às imagens da guerra e reiterou que a paz não é um mero equilíbrio do poder. Disse que é obra de corações purificados, daqueles que veem no outro um irmão a quem cuidar e não um inimigo a ser derrotado. Mariah Carey, personalidade da semana em destaque. E da página desportiva, o Petro de Luanda derrotou neste sábado o Al-Ahly da Líbia por 104-90 em partida de estreia da Conferência Kalahari, que decorre na cidade sul-africana de Pretória. Ao intervalo, a formação tricolor já vencia por 52-40. O base angolano Childe Dundão foi o melhor marcador do encontro ao anotar 27 pontos. O Petro volta a entrar em cena neste domingo, às 14 horas, quando defrontar o RSSB Tigres, equipa do Ruanda. Importa ainda referir que o Petro é a única equipa a estar presente em todas as 6 edições do BAL, tendo erguido o troféu em 2024. Nos anos anteriores, o Petro de Luanda andou lá perto, ficando em terceiro em 2021 e na temporada inaugural em segundo em 2022 e em quarto em 2023. E ainda sobre desporto, o derby de Luanda entre o ASA e o Sporting terminou empatado a 1-golo. A partida foi referente à 9ª jornada e última da primeira volta do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão. As duas equipas entraram para o estádio 22 de junho, separadas por 4 pontos na tabela classificativa. Os instantes iniciais do encontro foram de estudo mútuo, com as duas formações a criarem situações de perigo que pudessem resultar em golo. Entretanto, numa jogada do lado direito, o ASA aproveitou a oportunidade dada pelos jogadores do Sporting e fez 1-0 por intermédio de Dada aos 16 minutos. Os Leões de Luanda tentaram reagir ao golo sofrido e, de tanto insistirem, chegaram ao empate com Benjamin a bater o guarda-redes da formação aviadora. O igual foi o resultado ao intervalo.
Na segunda parte, os dois conjuntos entraram com vontade de mudar o rumo dos acontecimentos, pois em causa estavam os 3 pontos, mas o placar registava 1 para o Asa e 1 para o Sporting de Luanda. Aliás, 1 igual foi o resultado até ao apito final. Nas reações ao jogo, os dois treinadores lamentaram a falta de eficácia dos seus jogadores. Pela qualidade de futebol que apresentamos aqui hoje, sabíamos que não seria fácil. Passamos a mensagem no intervalo que o líder estava a perder e talvez seja isso que tenha condicionado, se calhar, a mente dos jogadores, não é? Mas pronto, vocês viram que fizemos tudo, mudamos as coisas no segundo tempo, encostamos o Asa lá atrás. Do contrário, temos uma grande equipa, o Sporting de Luanda, bem instituído, tecnicamente e taticamente. O resultado está ali, faltou sorte, como vocês viram. Duas bolas ali que o guarda-redes defendeu, 1 contra 0, e outra bola que anularam, faltou sorte. Na classificação, o Sporting de Luanda continua na segunda posição, agora com 15 pontos, já o Asa é sexto, com 11. Apurar-se para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 é o pano de fundo da nossa direção da Federação Angolana de Kickboxing e disciplinas associadas. Sob o lema Unir para Crescer, Lutar para Vencer, a nova direção da Federação Angolana de Kickboxing e Disciplinas Associadas tomou posse. O número 1 da federação, Braulio Almeida, afirmou durante o ato de empossamento que vai trabalhar para potencializar a modalidade interna e exteriormente. Com um pessoal jovem, com uma vontade enorme de trabalhar, com capacidade de resposta imediata, e com certeza nós vamos tentar ao máximo ir do encontro com aquilo que são os objetivos federativos, desde os campeonatos provinciais, os campeonatos nacionais, e potencializar ao máximo o desporto dentro do país. E claramente o nosso objetivo de toda a federação é se potencializar a nível de classificação internacional, e isso é o que a gente espera. Quanto aos objetivos, o vice-presidente da FAQIC, José Gomes, disse que vai passar pela base e trazer de volta o grosso de atletas que desertou para outras modalidades, focando já no campeonato africano. Objetivos da direção é trabalhar com as bases, massificar e trazer de volta a hegemonia do kickboxing angolano. Nós soubemos que teve um êxodo de atletas para outras modalidades de combate, e atualmente nós vamos trabalhar com todos os clubes das 5 associações que existem e demais clubes em outras províncias sem associações, para conseguirmos efetuar os seus campeonatos provinciais, participação no campeonato nacional e conquista do campeonato africano. Para o pioneiro da modalidade em Angola, professor Daniel Gil, este é um momento honroso para o kickboxing. O fundador acredita que Angola pode sim conquistar medalhas nos próximos Jogos Olímpicos que vão decorrer nos Estados Unidos da América, na cidade de Los Angeles, em 2028. Dizer que é um grande motivo de orgulho ter sido um convidado de honra para este evento, porque de facto hoje vejo concretizado aquele sonho de há 30 anos, quando mais jovens temos o primeiro passo. Não tínhamos noção da dimensão do que esta modalidade hoje teria jovens, como o atual presidente, como referência, o Braulio, a darem seguimento e com muita honra e dignidade. Sim, acredito que sim, com este sangue jovem, com este nível de organização que eles têm, com a força, com o crer, com acreditar, acredito que ainda vamos ter muitas alegrias. Aquelas que não tivemos há 30 anos porque estávamos limitados, não tínhamos uma federação, o nosso espaço era limitado. Eu acredito que esses jovens não só vão aos Jogos Olímpicos, como vão sair de lá com muitas medalhas e que vai orgulhar toda a nossa nação Angola. A modalidade olímpica existe no país há 30 anos e tem se firmado nas lides das artes marciais. O Comitê Municipal do MPLA em Cacoaco realizou hoje o ato de apresentação da convocatória do 9º Congresso do MPLA, agendado para o mês de dezembro do corrente ano. A iniciativa visou transmitir as orientações que vão nortear o Congresso
e, igualmente, a preparação estratégica para o desafio eleitoral de 2027. Os dias 9 e 10 de dezembro de 2026 foram definidos para a realização do 9º Congresso Ordinário do MPLA, sob o lema MPLA Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro. O Comitê Municipal do MPLA no município de Cacoaco procedeu à apresentação oficial da convocatória do evento. O 9º Congresso Ordinário do MPLA realizar-se entre os dias 9 e 10 de dezembro de 2026 na cidade de Luanda, com a participação de cerca de 3.000 delegados, sob presidência do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, o presidente do MPLA. O 9º Congresso Ordinário do MPLA terá a seguinte agenda de trabalho: a apreciação, discussão e aprovação do relatório do Comitê Central do MPLA referente ao mandato 2021-2026. Processo eleitoral. Processo eleitoral, linha A, apresentação da moção de estratégia do candidato à presidência do MPLA. Eleição do presidente do MPLA e eleição do Comitê Central. O Congresso contará com cerca de 3.000 delegados provenientes de todo o país e da diáspora angolana, marcando o início do mandato referente ao período 2026-2031. Primeiro objetivo: reforçar, balancear e avaliar o trabalho político, econômico e social desenvolvido pelo partido no período de 2021 até o ano de 2026, a altura em que se realizou o último Congresso Ordinário. Renovar os órgãos e organismos nacionais e intermédios de base do nosso partido. Este também é um momento para o MPLA, desde a base dos comitês de ação do partido, dos órgãos intermédios, as comunas, os municípios, a província e os órgãos nacionais, aproveitarem essa soberana oportunidade para renovar as direções. Reafirmar o compromisso de continuidade no combate à corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. A sessão serviu igualmente para a transmissão de orientações que irão guiar o 9º Congresso, bem como para reforçar a preparação estratégica com vista aos desafios eleitorais de 2027. Deste modo, dirijo a todos os camaradas muita vigilância, muita disciplina, muita coesão interna no seio do nosso partido, para que os objetivos traçados para o processo orgânico do MPLA seja uma realidade. Os comitês de ação do MPLA devem se tornar vigilantes. Os comissários CAPs não devem dormir a partir de agora. Devem estar vigilantes. O 9º Congresso Ordinário do MPLA realiza-se nos dias 9 e 10 de dezembro em Luanda. Ato semelhante aconteceu no município do Rangel e foi orientado pelo primeiro secretário municipal do Partido dos Camaradas, Lourenço Luís Domingos. Durante o ato que teve lugar nesta sexta-feira, o primeiro secretário municipal do MPLA no Rangel, Lourenço Luís Domingos, destacou que o Congresso terá como principais pontos da agenda a análise e discussão do relatório do Comitê Central referente ao período 2021-2026, bem como o processo eleitoral interno. O presidente do partido é eleito em Congresso e um dos pontos fundamentais, portanto, é o processo eleitoral, que vai eleger o presidente do partido, que vai eleger o novo comitê central. E aqui a grande novidade para este comitê central é a garantia do camarada presidente João Lourenço, nosso líder, de que 15% da composição do futuro comitê central serão camaradas que serão eleitos a nível das organizações de base, a nível dos nossos CAPs. Uma das principais novidades anunciadas é a inclusão de 15% dos membros eleitos diretamente a partir das organizações de base, uma medida que, segundo o político, visa tornar o processo mais participativo, dinâmico e competitivo. É uma novidade que está a galvanizar os nossos CAPs, e que está a tornar o processo mais dinâmico, mais competitivo. Com esse ato, portanto, divulgamos o conteúdo desta agenda, o conteúdo da convocatória e aproveitamos para transmitir tanto aquilo que é o calendário que vai nortear o processo orgânico até chegarmos ao Congresso. No que diz respeito à realidade local, Lourenço Domingos afirmou que o MPLA no Rangel tem registrado um crescimento significativo. Portanto, o MPLA no município do Rangel, portanto, está cada vez mais firme.
todos os dias recebemos novos militantes para ingressar no nosso partido. As nossas organizações de base, os nossos comitês de ação estão cada vez mais dinâmicos, mais próximos dos municípios. A nossa base de dados vai aumentando todos os dias. Portanto, o MPLA está forte, está pronto para os desafios que vêm do ponto de vista eleitoral. Momento para mais um pequeno intervalo. Voltamos logo a seguir. É rápido. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. A constatação do andamento das obras de requalificação da Vila da Muxima, na província do Icolibengo, pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no quadro da preparação da visita do Papa Leão XIV a Angola, marca, entre outros factos, a semana que termina hoje. Acompanhe a seguir o resumo de alguns dos principais assuntos noticiados aqui na Rede Girassol. Neste processo, os 4 arguidos, sendo 2 cidadãos russos e 2 angolanos, entre estes um jornalista e o outro secretário para a mobilização da Jura, braço juvenil da UNITA. Entretanto, segundo as autoridades, estão supostamente envolvidos em atos de espionagem, terrorismo, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, corrupção ativa de funcionário, tráfico de influência, falsificação de documentos, introdução ilícita de moeda estrangeira no país, retenção de moeda e burla. A defesa dos cidadãos angolanos, David Gus, afirmou a existência de violação dos direitos dos seus clientes. Obviamente, aquilo que estabelece o artigo 386 do Código de Processo Penal, o meritíssimo juiz tem a competência de poder fazer, portanto, a abertura desta mesma sessão e um dos elementos fundamentais é o levantamento das questões prévias. E foi isso que aconteceu hoje, tanto levantou-se as questões prévias e a defesa, consequentemente, o Ministério Público acharam conveniente de que tanto essas questões prévias deviam ser respondidas. Ou seja, melhor explicar. O abandono de residências devido às enchentes da bacia de retenção, o acúmulo e amontoados de lixo, a delinquência e o sonegamento ou o depósito de cadáveres bebês são uma realidade no município do Kazenga, mais concretamente no bairro Cacimba do São Pedro. Nós queremos mesmo que a administração venha mesmo aqui para acabar com lixo. Aqui dentro mesmo coisa, bebês, violam. Muitos tipos de doença, uma delas é mais o paludismo. E o lixo vem mesmo parar até aqui. Nós, os moradores, é que fizemos sempre a limpeza. Com os bandidos mesmo aqui, fumam muita jamba aqui. Queremos mesmo que acabe com essas lixeiras. É nesta zona conhecida como a Curva da Morte, onde recentemente um meliante foi baleado durante um assalto por um cidadão desconhecido. Os feirantes do mercado 4 de Abril e os motoqueiros de triciclos, vulgo Caleluia, são os principais alvos dos meliantes. Se há muita bandidagem à noite, até lá para 19 horas já é um risco passar aqui. Cidadãos preocupados com os altos níveis de insegurança, numa altura em que a polícia ainda não reagiu ao envolvimento de um meliante morto a tiro por um cidadão desconhecido na Curva da Morte. A visita do governante suíço a Angola reflete o interesse mútuo em aprofundar a parceria existente e expandir novas oportunidades de colaboração. Angola, principalmente no campo econômico, onde temos empresas suíças e o setor privado como tal suíço a investir em Angola, e também estamos a trabalhar no sentido de desenvolvermos um quadro de cooperação que possa alavancar ainda mais a nossa cooperação nessas áreas, no sentido de trazer mais empresas e trazer, negócios para Angola. Nesta altura temos cerca de 30 empresas suíças a trabalhar em Angola, portanto criando vários postos de emprego para os angolanos, que é bastante bom. A Suíça é considerada um parceiro estratégico de Angola, sobretudo nos setores financeiro e técnico, enquanto Angola apresenta potencial de investimento em áreas como energia, agricultura, mineração e infraestruturas.
Durante a jornada, o Presidente da República, João Lourenço, passou por vários pontos com destaque para o novo edifício da Administração Municipal da Kisama, a futura Basílica, a Praça de Peregrinação, o Santuário da Mamã Mushima e o Parque de Campismo e Estacionamento. De acordo com dados técnicos apresentados no local, o edifício da Administração Municipal apresenta um nível de execução de cerca de 99%, enquanto o parque de estacionamento está praticamente concluído, com mais de 98% de execução. Já a Basílica encontra-se ainda na fase inicial, com trabalhos centrados nas fundações. O governador da província do Icolo-Ibengo, Ausílio Jacob, destacou que a construção da Basílica e a requalificação da vila decorrem em simultâneo com os preparativos para a visita do Papa a Angola. É preciso compreendermos que o escopo da obra da Basílica não é para terminar agora. Simplesmente acontece agora o interesse do Vaticano em trazer o Papa para Angola e coincide com o período em que a obra da Basílica está a ser feita. Porque aquilo que são as obras que vão para interferir na visita do Papa, elas quase todas estão acima de 95%. E ainda temos algum tempo, o GOI entende. Mariah Carey, cantora, compositora e atriz norte-americana, é a nossa personalidade da semana. Confira na íntegra o resumo biográfico com o nosso colega Bravo da Silva. Logo a seguir aqui a edição do Geração Jornal tem fatura premiada, então fica para acompanhar. E assim está a terminar o Geração Jornal, edição de sábado. Lembrando que estreia na segunda-feira, dia 30 de março, às 19 horas, a novela da Rede Girassol, Os Donos do Jogo. A não perder. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro. Acabamos de receber todas as informações que precisávamos. Março, 19 horas.